Rapaziada, depois de algum tempo, o Flamengo volta a sorrir na sua estreia na Libertadores. Seguinte, rapaziada, final de partida, o Flamengo vence o Deportivo Táchira de 1-0, gol do Juninho. O Flamengo estreia na Libertadores, o Flamengo consegue vencer na Libertadores, o Flamengo consegue estrear com o pé direito na Libertadores. É um jogo um pouco morto em alguns momentos, um pouco lento, um jogo um pouco mais truncado, mais chato do que se esperava. O jogo pareceu até que poderia se desencadear um empate em vários momentos, mas o Flamengo consegue vencer. O Flamengo consegue vencer com um brilho de Juninho, com um brilho do Felipe Luiz, coloca ele em uma partida com grandes erros individuais também, uma partida com pouco brilho, pouca criatividade, mas mesmo assim o Flamengo consegue 3 pontos muito importantes. O Flamengo consegue vencer na Venezuela, o Flamengo consegue tirar um peso das costas, que é uma estreia de Libertadores, que é uma estreia de Campeonato Sul-Americano, o que é muito importante, e o Flamengo consegue fazer o que não vinha fazendo nos últimos anos aí, ó rapaziada. Flamengo estreou na Libertadores, né? O Flamengo que nas últimas estreias de Libertadores não tinha ido muito bem. Vamos lembrar aí os 2 últimos anos que eu venho falando, que o Flamengo não vem atuando muito bem na fase de grupos. O Flamengo, vamos só recordar um pouco, lembrar que nos últimos 2 anos o Flamengo se classificou na fase de grupos, mas se classificou na segunda colocação, não se classificou em primeiro, em grupos que eram na teoria mais fáceis, mas mesmo assim o Flamengo teve complicações. Em 2023 o Flamengo estreou na Libertadores fora de casa e perdeu para o Alcas do Equador, né, se não me engano, perdeu por 2-1 de virada. E ano passado, 2024, o Flamengo estreia na Libertadores contra o Milionários, fora de casa também, e empata o jogo por 1-1. Era aquele jogo que o Flamengo teve um jogador a mais, mesmo assim tomou um empate aos 80. O Flamengo jogou pior, assim. O Flamengo consegue hoje uma vitória que pode não ter sido uma vitória tão empolgante, uma vitória tão lustrosa, uma vitória com tantas jogadas individuais brilhantes, enfim. Mas o Flamengo consegue vencer no seu estreia, uma coisa que é muito importante, uma coisa que dá muita moral pro time, uma coisa que são 2 pontos muito importantes. Se tivesse um empate, assim, às vezes esses 2 pontos podem fazer a diferença ali de uma primeira para a segunda colocação. A gente sabe como é complicado quando você se classifica em segundo. O Flamengo sofreu muito com isso nos últimos anos, tendo que classificar fora de casa, enfim. O Flamengo consegue vencer. E vamos falar um pouco desse jogo aqui, viu? Vamos falar primeiro pela escalação. O Flamengo teve uma escalação inicial com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz na zaga, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, que não fez um grande jogo hoje, não, no meu ver. Eric Pulgar na volância, De La Cruz no meio, Luiz Araújo de meia, e um ataque formado por Cebolinha, Michel e Bruno Henrique, que estava de capitão. Uma escalação um pouco não muito comum, né? Não muito corriqueira no Flamengo. O Flamengo contava com alguns desfalques hoje, entre eles o Wesley, nosso lateral direito titular da seleção brasileira, o Gerson, que eu acho que hoje é o nosso principal jogador, e o Arrascaeta, que é o nosso craque, é o nosso 10, que controla o meio campo do Flamengo, controla a parte ofensiva do Flamengo no que se diz respeito à criação, no que diz respeito à criatividade. É o Arrascaeta quem manda e desmanda no meio campo do Flamengo. Essa escalação aqui eu acho que ela não tem muito de onde correr em relação a isso. Tinha saído hoje, eu tinha visto uma provável escalação do Flamengo, que era basicamente essa. Tinha apenas 2 mudanças, que era a presença do Alexandre no lugar do Ayrton Lucas, que eu iria preferir. O Alexandre é um jogador com muita qualidade, com muita confiança, um jogador muito experiente, sabe jogar em diferentes contextos, enquanto o Ayrton Lucas eu acho ele um jogador um pouco mais limitado. Eu acho que ele teve grandes momentos no Flamengo, principalmente em 2023, mas não vive seu melhor momento hoje, não tem vivido grandes dias de glória, e eu particularmente não me passa tanta confiança assim hoje o Ayrton Lucas, principalmente na parte defensiva. Eu não sei vocês, torcedor do Flamengo ou torcedor dos outros times, deixa aqui nos comentários a sua visão sobre o Ayrton Lucas. Mas, enfim,
Flamengo vem a campo com esse time, joga com o Deportivo Táchira, que é um time muito inferior tecnicamente. E como se inicia o jogo? Se inicia o jogo de uma forma que o Flamengo não está acostumado, de uma forma que o Flamengo não está muito habituado, que é o Flamengo ficando sem a bola. Ali nos primeiros 10 minutos, 8 minutos, o Flamengo enfrentou bastante dificuldade em ficar com a bola. O Deportivo Táchira começou com uma marcação muito bem encaixada, querendo muito a bola, querendo pressionar o Flamengo um pouco mais. O Deportivo Táchira atuou o jogo inteiro com um sistema de perde e pressiona muito forte, o que dificultou um pouco o jogo do Flamengo nesse início de jogo. Até ali os 15 minutos, o Flamengo não tinha conseguido ficar muito com a bola. O Flamengo, sempre quando ele conseguia retomar a bola para o seu domínio, vinha uma pressão muito grande dos jogadores do Deportivo, que dificultava muito o Flamengo conseguir sair jogando, ainda mais com os desfalques. O Flamengo não estava conseguindo criar nos primeiros minutos, então isso dificultou bastante. Essa marcação cerrada, essa marcação próxima do Deportivo Táchira, esse perde e pressiona, dificultou muito a criação do jogo do Flamengo no início do jogo. Aí o Flamengo parecia que não tinha muita aproximação de seus jogadores no começo. Assim que o Flamengo pegava a bola, já tentava um passe longo, já perdia a bola no mesmo instante. Então isso dificultou muito a saída de bola do Flamengo, a criação de jogo. O volume de jogo ficou bem prejudicado por conta no campo ofensivo do Flamengo por conta disso. O Flamengo não conseguia criar, porque sempre tinha alguém pressionando. Enfim, a partir dos 15 minutos o Flamengo conseguiu melhorar, o Flamengo conseguiu reter mais a bola, a pressão do Deportivo Táchira também não ficou tão incisiva assim, então o Flamengo conseguiu ficar mais com a bola, que é o estilo que o Flamengo sabe jogar, o estilo que o Felipe Luiz vem aplicando no time, é exatamente ele, de ficar com a bola, explorar os espaços, inverter jogadas e conseguir espaço pouco a pouco, com paciência. E é o jeito que o Felipe Luiz gosta de jogar, o jeito que a torcida do Flamengo gosta de ver seu time jogando, e eu também faço parte desse grupo. Enfim, mas o Flamengo foi ficando mais com a bola, mas o Deportivo Táchira também se colocava muito numa retranca. O Deportivo Táchira hoje veio numa formação de 5-4-1, se não me engano, né? Com a marcação, com o sistema defensivo voltado totalmente para a retranca, o Deportivo se colocando em muitos momentos com todos os jogadores atrás da linha da bola, com suas linhas bem próximas, dificultando muito a criação de jogadas do Flamengo. O Flamengo que muitas vezes tinha que apelar para um chute de fora da área, alguma coisa do tipo, alguma jogada individual, do que propriamente de uma troca de passes bem executada. Isso foi dificultando muito o jogo do Flamengo, muito o jogo do Flamengo. O Deportivo que jogou hoje num sistema um pouco voltado à transição. Então o Deportivo estava jogando com todos os jogadores atrás da linha da bola, mas quando roubava a bola, atacava com 6 jogadores, com 7 jogadores. Então isso jogou num ritmo muito alto. O Deportivo, atuando em casa, queria vencer também, totalmente compreensível. Jogando contra um time que é melhor, né, o Flamengo. O Flamengo hoje é um dos melhores times da América do Sul. Então, o Deportivo veio nessa proposta de um jogo de transição muito rápida, muito intensa, enquanto o Flamengo vinha querendo controlar o jogo, mas tinha muita dificuldade, tanto por conta da marcação do Deportivo, quanto por conta da falta de seus principais jogadores de criação, que são o Gerson, a Arrascaeta, o Wesley também tem uma função muito importante de ataque ao corredor, né? Mas também os jogadores que entraram hoje, principalmente na parte defensiva do Flamengo, acho que tiveram uma boa atuação. Em especial pro Varela hoje, que teve uma baita atuação. O Varela jogou muito hoje no primeiro tempo, no segundo, principalmente no primeiro tempo, que eu acho que ele encostou mais na bola, ele ficou mais com a bola. Mas na saída de bola, assim, ele conseguiu atuar muito bem. Léo Ortiz também fez um grande jogo. Mas isso também, o Dela Cruz conseguiu ter alguns momentos ali de arrasto, de conseguir criar uma jogada ou outra. Mas sem os seus jogadores principais de criação, Gerson, Arrascaeta, como eu disse, o Flamengo via criando jogadas a partir de quem? A partir do Pulgar, que é um grande passador, do Dela Cruz, e do Léo Ortiz, que muitas vezes carregava a bola mais para frente, quebrava uma linha com passe longo, com passe rasteiro. Então o Flamengo vinha criando com base nisso. O Luiz Araújo, que foi jogar hoje mais de meio campo, não conseguiu participar tão bem assim do jogo. O Luiz Araújo não é um jogador dessa função de pegar a bola lá atrás e sair costurando. O Luiz Araújo é um jogador mais de ponta, de ficar no extremo, chutar de fora da área, de conseguir
ganhar uma corrida e conseguir um cruzamento. Ele é jogador de perto da área. E ele foi tirado isso, acho que ele não conseguiu fazer um grande jogo hoje. Atuou muitas vezes de costa pro gol, é uma função que eu vi ele fazer poucas vezes. Então acho que teve muita dificuldade. Cebolinha hoje não foi muito acionado. No primeiro tempo, Cebolinha foi nulo, não conseguiu pegar na bola direito. No segundo tempo, ele até conseguiu uma jogada ou outra que participa do gol, inclusive. Mas no primeiro tempo, ele não participou, não conseguiu aparecer muitas vezes. Enfim, o Michael também não conseguiu ter grandes impactos, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, ele até conseguiu um passe ou outro aqui. Mas enfim, o Flamengo não teve muita chance. O Bruno Henrique também até tentou ali um chute ou outro, uma bola não chegava nele. Os zagueiros do Deportivo fecharam muito a marcação do Bruno Henrique, dificultou muito as jogadas do Flamengo. Mas em especial a gente teve 3 finalizações no primeiro tempo, foi um jogo bem pegado mesmo. Muito morto o jogo em alguns momentos. As principais chances que o Flamengo teve foram com o Luiz Araújo. E um lance que o Michel até consegue fazer uma confusão ali com o jogador do Deportivo, uma bola alta sobra, o Luiz Araújo pega e chuta de direita, mas passa do lado da trave, não consegue finalizar. E outra chance que o Flamengo consegue elevar suas linhas, o goleiro do Deportivo é obrigado a dar o chutão, o Flamengo rouba a bola e consegue pegar a defesa do Deportivo desprevenida. O Michel corta, abre e dá a bola para o Luiz Araújo, que de novo finaliza com a perna direita, que não é melhor, e acaba parando no goleiro do Deportivo, e assim se encerra o primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo de grandes chances, de grandes oportunidades, mas o Flamengo, dos 15 minutos para frente, conseguiu dominar o jogo, conseguiu tomar conta das ações, mas não conseguiu criar tantas chances claras. Assim. O Flamengo teve essas 3 finalizações, 2 chances claras, mas ainda assim o volume de jogo não era tão ardente assim como em outros momentos, como até na própria partida contra o Internacional, que a gente até fez análise aqui, inclusive, ó, se quiser ver a estreia do Flamengo no Brasileirão, vai estar aqui o link, você pode ver. E volta para o segundo tempo, o Flamengo volta com a mesma postura de querer o gol, de querer sair com os 3 pontos da Venezuela. O Flamengo continua com uma posse da bola, continua criando chances, mas ainda assim chances sem tantas jogadas assim criativas, por assim dizer. O Flamengo leva muito para o cruzamento, para um chute de fora da área. O Flamengo não conseguia perfurar o bloco de marcação do Deportivo. E até que o Felipe Luiz, aos 11 minutos, decide mexer no jogo. 11 minutos do segundo tempo. O Felipe tira o De La Cruz, coloca o Alan. Eu acho que faz uma questão técnica do que realmente tática, ao meu ver. Até porque o De La Cruz estava fazendo uma boa partida. Acho que é uma questão mais física, enfim. Acho que não foi uma questão tanto de questão técnica. Tira o Ayrton Lucas para colocar o Alexandre, que eu acho que fez uma grande diferença no jogo, principalmente no gol, teve um grande impacto. E tira o Michael para a entrada do Juninho. Juninho, que é o calouro, né, do time do Flamengo. Conseguiu fazer alguns gols aí no time do Flamengo, no Campeonato Carioca. E com um minuto após essas alterações já sai o gol do Flamengo. Gol do Juninho. Gol no primeiro toque na bola do Juninho já consegue fazer um gol de peito. E uma jogada que começa com o Alexandre. O Flamengo consegue chegar, o Alexandre consegue enfiar a bola, o Cebolinha consegue chegar em uma infiltração. Ela chega um pouco forte, o Cebolinha se estica todo, consegue o cruzamento. O Bruno Henrique raspa de cabeça e o Juninho consegue encostar de peito e marcar o gol da vitória do Flamengo. Um gol muito importante. E se inicia com o Alexandre construindo, né, que era uma coisa que o Ayrton Lucas não estava conseguindo fazer. Não sei por uma questão de talvez confiança, ou de características mesmo. O Ayrton Lucas não é um cara de muitos passes e infiltrações assim, mas eu acho que por conta também do Ayrton Lucas não ser titular, não ter tantos minutos como em outros momentos, acho que essa parte também pega um pouco, essa parte humana de confiança também pega um pouco.
Mas o Arthur Lucas não vinha fazendo um grande jogo, não vinha conseguindo criar mesmo, de pegar a bola, olhar pra frente e achar um passe, achar um passe em profundidade, uma machada. Mas o Alexandre faz isso na primeira jogada que ele pega na bola. Ele pega, acha o Cebolinha, não um passe perfeito, mas o Cebolinha consegue se esticar na raça e que resulta no gol do Flamengo. E após isso, o Flamengo conseguiu ministrar muito bem o jogo. O Flamengo, o Deportivo continua com suas linhas baixas do mesmo jeito e o Flamengo foi usando o tempo ao seu favor. O Flamengo foi usando a situação do jogo ao seu favor. O Deportivo não queria jogar e o Flamengo se conformou com não se conformou, porque ainda tentou jogadas de conseguir mais um gol, mas o Flamengo também aceitou, por assim dizer, a situação. Buscou ficar com a bola, buscou continuar com a vantagem do jogo e acabar o jogo com 0-0. E ali, até os 80 minutos ali, o Flamengo conseguiu fazer isso. Depois dos 80, o Deportivo se jogou todo para o ataque, para tentar um gol, e um Deus nos acuda, numa jogada de sorte ali. E até o Deportivo consegue uma chance ou outra ali, uma chance que sai um jogador livre na frente do Rossi, mas ele tenta driblar o Rossi, não consegue. E a jogada mais perigosa do Deportivo, que foi o chute que pegou na trave, né? Ali acho que talvez até erro de marcação ali do Flamengo, mas enfim, acaba o jogo, o Flamengo consegue uma vitória, o Flamengo não atua com seu maior glamour, mas acho que consegue ter uma vitória importante, uma vitória que coloca o Flamengo com 3 pontos no, no grupo C, o Flamengo que vai enfrentar a altitude nesse grupo, o Flamengo que vai enfrentar campeões de Libertadores, então acho que esses 3 pontos são fundamentais para o Flamengo conseguir ficar com a primeira colocação, o Flamengo ter uma boa campanha na fase de grupos para que possa ter alguma vantagem ali de poder decidir em casa nas oitavas, enfim. O Flamengo consegue uma vitória importante, consegue dominar o jogo. Tivemos ali um bom jogo do Varela, que eu acho que foi o melhor em campo para mim. Na transmissão eles elegeram o Juninho, né, o Hero of the Match. Eu acho que realmente ele foi o herói da partida. Entrou com 1 minuto, fez gol, enfim. Mas eu acho que o Varela fez uma partida quase que impecável hoje. O Léo Ortiz também fez uma grande partida hoje. Enfim, também gostei do jogo do Pulgar, do De La Cruz. Enfim, o Flamengo consegue uma vitória importante. Estreia na Libertadores com vitória. E o próximo jogo do Flamengo já vai ser domingo agora contra o Vitória. Às 6 horas da tarde. Vamos estar cobrindo também esse jogo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos aqui. Vou fazer muito conteúdo de futebol ainda, não só falando do meu time, que é o Flamengo, mas tentando falar aí dos principais jogos que vão acontecer no ano aí. Libertadores, Brasileiro, Champions, que ainda está rolando. Vamos cobrir aí o máximo de futebol que a gente puder cobrir esse ano aí. E tamo junto, rapaziada. Se inscrevam, compartilhem com seus amigos, deixem seu like e tamo junto. Falou!